Nesse vídeo aqui, eu quero falar um pouco sobre conservadorismo e a direita, principalmente sobre o espectro político brasileiro, né? Que é o que eu estou inserido e o que eu conheço, já que eu nunca saí do Brasil ainda. Vejam só, eu acho que não é difícil para vocês perceberem como o conservadorismo e o tradicionalismo em geral, principalmente o que domina o espectro político brasileiro, ele é extremamente seletivo. E eu estou falando sobre e para todos os neocons, tradicons, conservadores, tradicionais conservadores, todo esse estilo aí. É que tem várias nomenclaturas, né? Mas todos não passam de conservadores no fim do dia. Todos são simples e puramente conservadores, independente da nomenclatura que eles estejam. Porque vocês conseguem perceber a semelhança entre todos eles e, no fim das contas, essa seletividade de um tempo idílico que eles não viveram e que eles acham que era perfeito. Perceba, por exemplo, se todos esses não têm essa visão de que um dia o mundo foi melhor. E eu não nego que, de fato, as coisas têm piorado bastante. E que se você voltar um tempo, realmente as coisas eram menos piores. Mas o perigoso sobre essa visão de mundo conservadora é o romance com o passado e a seletividade. Porque vejam bem, até onde os conservadores acreditam que é ideal conservar, né? Eles já não entram muito bem em consenso. Alguns dizem que é antes da Segunda Guerra, entre guerras, talvez antes até da Primeira Guerra, pré-Revolução Industrial. Outros estão satisfeitos com os anos loucos lá da Revolução Cultural, né, da década de 60 até 80. Alguns só estão com saudade da virada do milênio mesmo. Então, assim, a primeira contradição já é a janela, que eles não conseguem entrar em consenso realmente. A segunda já é o fato de que muitos deles são jovens e mesmo os mais velhos querem conservar uma época que eles nem viveram. Uma época de seus pais, talvez avós, quiçá até bisavós e afins. Então, assim, toda a referência que esses caras têm sobre essa época que eles querem conservar é basicamente só história, entendeu? Conto e muita imaginação também na cabeça deles. E qual o problema disso? O problema é que quem conta a história são os vencedores, não é isso? A história humana foi marcada por várias e várias guerras, não só armadas, mas ideológicas. Então, quem conta a história do que realmente aconteceu é quem tem o controle da mídia, dos meios de comunicação em geral e da regra acadêmica vigente, não é isso? Então, é óbvio, existe muito viés na história contada. E não é só isso, essa esperança no passado que todos os conservadores têm é muito aberta à manipulação. Porque veja, todos os conservadores, basicamente, eles são extremamente ligados à política, ou melhor, politicagem. E todos eles, você consegue perceber que no discurso deles existe uma esperança sentimental de que vai vir um bom samaritano aí com valores tradicionais e vai restaurar a zorra toda, entendeu? Consertar o sistema e recuperar toda esse espírito conservador e essa glória de épocas passadas. Então veja se isso não é arma para político mal intencionado, entendeu? Para globalista, engenheiro social. É um prato cheio. E por último, mas não menos importante, na verdade é o mais importante, é que você consegue perceber que os conservadores eles têm memória curtíssima. E além disso, a seletividade deles, unida a essa memória curta, faz com que eles sejam basicamente instrumento do progressismo. Porque veja, a seletividade dos conservadores faz com que eles voltem a um tempo pré-determinado no passado, na memória deles. Eles digam, poxa, aquele tempo é que era bom, entendeu? Vamos supor que seja um conservador assim, que gosta muito da época pré-guerras, né? A época antes da Primeira Guerra, no começo do sufragismo, né? Da primeira onda feminista. E aí eles dizem, poxa, a época onde as mulheres eram assim e assado, e a política era assim e assado, e a economia era assim e assado, era legal. Só que eles não estão inseridos nesse tempo. Essa época acabou há mais de 100 anos. Esses caras aí só têm informação sobre isso através da história, de contos de pais e avós e basicamente só isso. Então eles não sabem o que os conservadores daquela época lutavam contra, entendem? Porque um conservador é uma criatura que nunca está satisfeita. Ele está sempre buscando lutar contra o progressismo e conservar algo que foi perdido. Se os conservadores dessa época querem conservar os valores e o modus operandi da época de 1910, por exemplo, o que é que você acha que os conservadores de 1910 estavam querendo conservar? Pois é, né? E é um pensamento que eu não vejo nos conservadores de hoje em dia. Eles nem pensam o que é que os conservadores daquela época que eu tanto amo queriam conservar. Eles não estão ligados nisso. Então percebam, se os conservadores de 1910 vissem os conservadores de hoje que namoram o modus operandi de 1910, eles teriam nojo. Eles os veriam como a pior escória da esquerda e do progressismo, entende? E eu não estou dizendo que os conservadores daquela tal época eram santos, porque eles mesmos queriam conservar uma época anterior a eles, e os conservadores da época que eles por si só namoravam já os veriam como a pior escória. Então é um ciclo vicioso, entendeu? Os conservadores eles degeneram, acabam degenerando por si só, e vão abrindo concessões, e vão tratando o momento em que eles vivem como algo normal, algo padrão, e vão querendo conservar cada vez menos, numa miopia histórica cada vez maior. Porque veja bem,
Os conservadores de 1910, eles já estavam começando a tratar o voto feminino como algo normal. O sufragismo, né, ele começou lá em 1890, e lá para 1910, para o início da Primeira Guerra, já era bem comum mulheres votarem, claro, se elas obedecessem à vontade do marido, né? O marido votava num partido X, num político X, e a esposa teria que votar também. Ou seja, eles já cucaram aí. Logo, eles gostariam de conservar esse momento. Só que foi se pressionando cada vez mais o feminismo e as mulheres começaram a abolir esse voto de cabresto delas, né? Agora elas queriam votar em quem elas quisessem. Daí os conservadores daquela época começavam a achar, ah não, mas na época em que as mulheres só votavam nos homens, no que os homens queriam e tudo mais, aí era bom. Ou seja, eles já esqueceram da época que mulher não poderia nem votar, entendeu? Pra vocês verem a miopia e a memória curta desses caras. Daí eles ficam só chiando, porque conservador nunca consegue conservar nada. É simplesmente a criatura mais falha no que ele promete e no que ele deseja. Fica reclamando e aos poucos o progressismo continua avançando. E aí as mulheres começam a entrar no mercado de trabalho e nas faculdades, por exemplo. Daí eles começam a pensar, poxa, era bom só na época em que as mulheres tinham direito a voto. Agora elas estão entrando no mercado de trabalho e nas especializações, nas faculdades, escolas, etc. E estão roubando nossos cargos. Ou seja, eles já normalizaram o voto feminino livre. E o voto feminino por si. Eles já vão normalizando certas coisas, vão tratando essas coisas como normais e vão procurando outro inimigo para atacar e ficar só reclamando, enquanto o progressismo avança e avança. Daí então vieram outras coisas, a normalização do divórcio, a liberação sexual, a liberação da traição, a liberação do aborto. E como o Kodama mesmo disse, num dos textos dele que eu estou me inspirando para fazer esse vídeo, que eu vou deixar na descrição aqui também. Ele diz que os conservadores hoje em dia não falam mais sobre divórcio. Não falam mais sobre a normalização da traição. A maioria dos conservadores já estão no terceiro, no quarto casamento e não reclama. Eles não reclamam do divórcio sem culpa, da normalização da traição, da promiscuidade, da liberação sexual. O que os conservadores que eles tanto amam, porque os conservadores eles são saudosistas pra caramba, esses conservadores que eles amam já reclamavam muito sobre isso e tentavam parar esse processo, mas só via de reclamação. Então, basicamente, o que os conservadores de hoje em dia querem parar com a reclamação deles? A legalização do assassinato de fetos. Você sabe muito bem o que eu tô falando, né? Eu não posso falar a palavra que começa com A, depois B, depois O, depois R, depois T e O, porque o bot do YouTube tá aí a postos e ele já tirou 2 vídeos meus do ar por causa dessas palavras sensíveis. Então, assim, os conservadores de hoje, 2021, já desde 2010, que quando começou esse discurso de legalização de assassinato de fetos, eles vêm reclamando, não conseguiram galgar nada contra isso, e basicamente é a única luta deles. E a previsão do Kodama é de que até 2030, essa legalização vai ser aprovada, vão haver projetos de leis que vão passar o assassinato de bebês até o 9º mês, ou se pá, até pós-parto, e os conservadores eles vão simplesmente se calar. Eles vão tratar isso como normal e vão buscar um outro inimigo para reclamar contra, sem conseguir nada, nenhum avanço para o propósito deles, para o movimento deles, e vão basicamente só ser reativos ao sistema progressista. É assim que o conservadorismo opera, é assim que o tradicionalismo funciona hoje em dia. Ele não tem mais poder nenhum, e nós que observamos todo esse movimento social, cultural e político de uma terceira visão, né, uma terceira via, digamos assim, nós podemos até dizer que o conservadorismo, o neoconservadorismo, o tradicionalismo, toda essa patifaria é inclusive um braço armado do progressismo da esquerda e do feminismo. Eles não têm quase nenhuma diferença. É basicamente uma briga de marido e mulher, onde o marido é aquele submisso que abaixa a cabeça dizendo que tudo bem, mulher, você pode fazer o que você quiser, mas só porque eu deixo, entendeu? Como se ele tivesse algum orgulho e no final concedesse para deixar a mulherzinha feliz. Ou seja, não existe para onde correr. Nós de terceira via, que observamos essa dicotomia política, principalmente aqui no Brasil, de uma outra perspectiva, estamos a sós. Muitos diriam que talvez o MGTOW ele seja tradicional e conservador porque ele tem uma visão histórica de quando as coisas funcionavam, de um tempo que a política e a ordem social era outra e até mais eficaz. Eu diria que sim e que não. Nós do MGTOW gostamos de fazer análises frias e lógicas sobre as coisas, mas não queremos conservar nada, porque a gente sabe que é só uma rebobinada de fita, que é uma coisa também que os conservadores não conseguem enxergar. Retroceder é só rebobinar a fita. Se você voltar para o modus operandi de 1910, 1920, as coisas vão correr da mesma forma que correram e, inevitavelmente, 100 anos depois, 2021, as coisas vão estar, se pá, até piores, porque é uma relação de causa e efeito. Os mesmos fenômenos vão acontecer e as mesmas reações sociais, políticas, culturais e etc. vão acontecer também.
E é uma outra crítica que eu queria tecer à direita, principalmente brasileira, que é a reatividade ao progressismo. Percebam, produtores de conteúdo de direita, realmente, eles só ficam bostejando sobre os novos absurdos do progressismo. Eles não têm, basicamente, pautas novas. Eles não têm lutas próprias. Eles não criam a própria cavalaria, eles não marcham. Eles, basicamente, ficam de cima do mirante, observando o lado progressista e falam: olha só que absurdo, veja só como eles são escrotos, olha só que coisa assustadora essa nova lei, essa nova proposta, essa nova atitude de tal deputado, de tal senador ou de tal influenciador. E isso não passa de um braço armado dos progressistas. O que os direitistas estão fazendo dessa maneira é basicamente propagar as atitudes dos progressistas e esquerdistas de graça. Eles acham que eles estão conseguindo abrir os olhos daqueles que são iguais a eles, que também são conservadores e de direita, mostrando a cara feia do inimigo, mas isso é uma atitude ínfima, porque você está só reafirmando o que os seus seguidores já sabem. Você não está conseguindo nada de novo nisso aí. Por outro lado, enquanto você fica postando no seu canal do YouTube ou no seu blog as atitudes demoníacas do seu inimigo, você está propagando para pessoas que têm a cabeça fraca ou inclinada para a esquerda, para o lado deles, a descobrir, talvez, um discurso de simpatia. Ou, no mínimo, rendendo cliques. Atenção. E é uma coisa que eu vejo que os direitistas, a galera do tradicional conservadorismo e mais inclinado à direita, né? Eles não fazem por mal, eles não fazem isso porque eles querem. Eles simplesmente não sabem o efeito das atitudes deles. Então, assim, é um movimento completamente desorganizado que não é só inútil, mas também é contraproducente. Está contra si mesmo, está a favor do inimigo. Por isso, o progressismo, a comercracia, o genoteísmo, a ginecocracia, todos esses aí são imparáveis. Todos esses e muito mais. Simplesmente não há mais barreiras, ninguém mais tenta parar, além de ser um fenômeno extremamente lucrativo e que gera simpatia nas pessoas. Sem falar que a própria direita é ginecocrata pra caramba, né? São eles que ainda adoram a monogamia do jeito que ela está configurada hoje em dia, que é basicamente um açougue de homens. São eles que adoram as mulheres conservadoras, novamente, de uma seletividade histórica míope, que é basicamente a mulher que já trabalha, já estuda, vota em partidos talvez de esquerda até, ou de centro, já tem filhos de outro relacionamento ou um passado bem obscuro, já é mais velha. Então, assim, a própria visão deles de honradinha, de unicórnio, também é míope. E eles são basicamente a favor de quase todas, ou se não todas as leis pró-mulher hoje em dia. E o homem, para eles, não é nada além de uma engrenagem no sistema. São eles que, quando a festa do progressismo acaba e a responsabilidade cai sob o ombro dos homens e das instituições que seguram a barra da sociedade, são os próprios conservadores que vão chicotear os homens para que esses reconstruam a sociedade de novo. É só vocês estudarem a propaganda das guerras. É sempre lute pela família, pelas mulheres, pelas crianças, por Deus e ganhe um tapinha nas costas. Ou seja, a ginecocracia está sempre na frente. Lute pelas mulheres. Depois, talvez, as crianças. Porque quem é que liga para as crianças mesmo, né? Lute pelas mulheres porque sem mulher numa criança e a criança é um produto da mulher. Então nós precisamos defender a mulher primeiro. E por Deus, que conservador, ele acha que Deus é uma ferramenta de motivação que pode ser prostituída a esse ponto, entendeu? A ponto de que você, em nome dessa divindade, vá lá e basicamente jogue a sua vida no buraco por uma porrada de velhos que vão, inclusive, dar o resultado do seu sangue derramado no campo de batalha a quem não merece. Em troca de quê? De votos e dinheiro. Então, assim, tem muito mais a se falar sobre isso, mas esse vídeo está ficando um pouco longo. De qualquer modo, eu finalizei o meu raciocínio aqui e é aquele ditado, né? Fiquem atentos.